E o Fundo Garantidor de Crédito, gente, afirmou que os reembolsos do Banco Master devem começar ainda neste ano. Quem tem os detalhes para a gente sobre isso é o Danilo Moliterno. Tudo bem que está com a gente direto dos nossos estúdios aqui de São Paulo? Bem-vindo, Danilo. Eu quero muito te ouvir porque a gente está nessa dúvida se realmente vai durar 30 dias ou não, quanto tempo deve demorar, porque historicamente demora 30 dias, né? Mas diante desse valor tão expressivo, como é que fica? Bom dia, Muriel, e a todos que acompanham o CNN Money. Conversei mais cedo com o Daniel Lima, que é o presidente do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que indicou essa previsão de que ainda nesse ano devem ser iniciados os pagamentos referentes ao FGC com relação a este caso do Banco Master. Vamos lá, para a gente entender essa linha de pensamento. Como você mencionou, não há um prazo exatamente cravado para que aconteça esse primeiro processo, que é o liquidante, que é aquele interventor que vai organizar as informações do Banco Master, organizar quem são os credores e quais são os valores que são devidos a cada um deles, e enviar essas informações para o FGC. Mas, historicamente, isso acontece entre 30 e 40 dias. E o que se imagina que aconteça é de que vai ficar nesse prazo. Entre 30 e 40 dias, essas informações vão ser enviadas ao FGC. E aí o que o Daniel Lima indica é que, com essa lista em mãos, o FGC precisa de 2 dias úteis para iniciar de fato estes pagamentos. Daí vem essa previsão de que ainda nesse ano, ainda em 2025, caso tudo dê certo, se iniciem, portanto, estes pagamentos. Sempre relembrando, aí ele faz esse adendo de que, por mais que o FGC esteja pronto para fazer esses pagamentos, depende também de as pessoas, de os credores, das empresas fazerem a solicitação desse dinheiro. Portanto, é muito importante que hoje esse credor, essa empresa, essa pessoa já possa ir ao aplicativo do FGC e fazer aquele cadastro básico para que no momento em que a solicitação da garantia esteja disponível, a pessoa não perca tempo e já possa fazer essa solicitação e receber esse ressarcimento o mais rápido possível. Essa é uma primeira informação importante dessa conversa que tive mais cedo com o Daniel Lima, mas também uma segunda, que diz respeito a ele negar que há qualquer risco ao fundo ou ao sistema bancário com este acionamento da garantia por parte do FGC. A gente vem acompanhando as discussões e a gente sabe que há especialmente um temor muito grande no que diz respeito à liquidez da liquidez do FGC. Isso porque, Muriel, existe aquela regra de que o FGC ele precisa ter em dinheiro líquido o equivalente a 2,5% do que são os depósitos elegíveis ao FGC. Ou seja, a todo o dinheiro que está no sistema financeiro e que está elegível para ser assegurado pelo Fundo Garantidor de Créditos. 2,5% é a regra. Hoje, Muriel, em dinheiro líquido, o FGC tem 122 bilhões de reais, o que equivale a 2,3% desses depósitos elegíveis. Portanto, está um pouquinho abaixo dessa métrica de 2,5%. Aí desses 122 bilhões, a gente imagina que vai perder 40 bilhões nessa operação de resgate, a gente está falando de 1/3. Portanto, houve algum temor com relação a essa liquidez do FGC. Como mencionei, nessa conversa que tive com o Daniel Lima, ele nega que haja qualquer risco e aí dá para a gente separar as justificativas dele basicamente em 2 etapas para a gente finalizar por aqui essas informações. A primeira, sobre o porquê não há risco para o fundo e a segunda, sobre o porquê não há risco para o sistema bancário. Por que ele indica que não há risco para o fundo? Primeiro, na visão dele, porque há outros mecanismos que o fundo ainda pode recorrer para ter liquidez. A gente está falando, por exemplo, da possibilidade de antecipação das contribuições dos bancos e também os chamados bolsos de liquidez que o FGC pode recorrer. E aí a segunda etapa, como mencionei, que diz respeito ao sistema financeiro, ao sistema bancário, o que Daniel Lima indica é de que não há um risco iminente neste momento. Primeiro, porque o Banco Master não é uma instituição que era muito conectada a outros bancos. E segundo, porque essa liquidação do Master não foi exatamente uma surpresa. Muita gente já esperava isso no mercado financeiro e assim não há um risco de uma corrida bancária, que normalmente acontece quando a gente tem esse tipo de caso de quebra de um banco. Portanto, essas justificativas que, na visão dele, indicam que não há riscos para o FGC e que permite que, nos próximos dias, nos próximos meses, haja um diálogo com até certa calma entre o FGC e a indústria bancária e o Banco Central para falar sobre a recomposição do fundo nos próximos meses, nos próximos anos. Muito importante essa entrevista, hein, Danilo? Parabéns pela entrevista e obrigada pela apuração. Bom feriado por aí.